Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços da Ethereum cotada em dólares para a semana que termina nesse domingo, dia 11 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Nós temos aqui os preços de fechamento semanal fornecidos pelo CoinMarketCap.com. Nós temos aqui também os preços enquadrados dentro de canais que melhor explicam o seu comportamento, e aí nós vemos que nós estamos sim dentro de um canal de baixo. Ele foi recentemente rompido, mas é um rompimento irrisório, visto que esse canal atualmente é um canal circunstancial. Mais importante do que isso, os preços estão no menor nível que eles tiveram dentro das últimas 59 semanas, o que é bastante ruim, visto que existe uma correlação entre Bitcoin e Ethereum em termos de movimentação. Então, uma queda maior na Bitcoin, que tem espaço para quedas, sem entrar numa tendência de queda novamente, então ela pode ter uma leve correção. Ela poderia causar uma nova queda aqui na Ethereum que não tem esse mesmo espaço, e aí pode disparar nesse ativo um retorno à tendência de queda, e aí sim esse ativo vai para níveis bastante inferiores aos atuais, e isso não se refletiria então nas outras moedas provavelmente, então ela teria um prejuízo maior. A gente pode notar que dentro desse padrão de movimentação dos últimos 12 meses, a Ethereum, comparado com o Ripple e comparado com a Bitcoin, foi a moeda que mais perdeu, ou seja, ela teve o ganho, mas ela devolveu esse ganho e ainda mais, de tal forma que o nível atual é inferior ao nível que ela orbitava antes da grande alta que eles sofreram no final do ano passado. Para ter uma ideia então mais próxima do que pode acontecer, uma ideia com um pouco mais de precisão em termos dos movimentos dos preços, nós vamos analisar esse ativo dentro de uma perspectiva de 23 semanas. E aí nós vemos aqui que a faixa atual tornou-se a faixa mais visitada, superando a faixa dos 400, 500 dólares que a gente vinha apontando aí com o possível retorno do ativo. Não acreditamos mais nisso em função dessa faixa agora, está com praticamente 50% dos pontos desse gráfico, ou seja, 50% praticamente, na realidade 10 dos últimos 23 fechamentos ocorreram dentro dessa faixa, e nós acreditamos que essa dominância vai continuar crescendo, então os preços tendem a continuar aqui onde é que eles estão. O que isso quer dizer? Nós temos aqui o topo de 244 dólares e o fundo aqui em 195 ocorridos aí de setembro para cá. Então nós acreditamos que esse devam ser os limitantes dos preços dentro de uma perspectiva aí de curto prazo, ou seja, novas quedas devem ficar acima desse valor e novas altas devem ficar abaixo desse valor. Então nós estamos no horizonte aí de 195, 244, são 50 dólares ali que a Ethereum tem para se movimentar. É uma margem bastante grande, sim, a partir do preço atual, dá praticamente 10% de queda, 10% de alta, mas ele deve ficar dentro dessa faixa, e ele deve estar fazendo isso aí com praticamente zero de volume, não é zero, mas seria zero acima da média, em função da naturalidade com que ele está se comportando dentro dessa faixa, ou seja, com volumes de negociação medianos, os preços praticamente não variam, estão dentro dessa faixa, então ele pode fazer essa excursão acima do último fundo, abaixo do último topo, sem grandes esforços, ou seja, sem grandes volumes de negociação. Para romper essa faixa tanto para cima quanto para baixo, a gente imagina que isso vai causar um maior volume de negociação, e isso vai aparecer no gráfico, e aí a gente pode reavaliar a nossa expectativa. Para ter então uma finalização dessa análise, nós vamos para o nosso algoritmo aqui do nosso software que faz a predição explícita dos preços, e aí a gente vê uma boa notícia, embora não suficiente para impor uma tendência de alta, mas nós temos aqui uma expectativa de alta para o dia de hoje, terminando aí em 226 dólares, tá? Com um intervalo admissível dos preços de 204 a 248, ou seja, praticamente dentro da faixa aí que a gente espera que os preços orbitem, descontadas possíveis quedas. Então nossa expectativa é de alta para o dia de hoje, com o centro do intervalo em 226 dólares, porém os preços podem ficar dentro de 204 e 248. Convergindo ou juntando as análises dos gráficos anteriores com esse aqui, a gente diria de 204 até 244. Então tu pega aí 40 dólares de variação,
Isso ele pode fazer sem volume, ele pode fazer isso com uma naturalidade. Movimentos acima disso vão precisar um volume de negociação maior. Nós estamos aí com uma margem de erro de 9% na semana, e isso corresponde a 60% da variação do preço dos ativos, ou seja, o preço da Ethereum está variando aí em torno de 14, 13, 15% dentro da semana, e a nossa margem de erro está em torno de 9%, ou seja, uma margem algo inferior ao que os preços estão variando. A gente nota que o fundo desse gráfico é avermelhado, o que mostra aí, dentro da perspectiva semanal, uma grande dependência dos preços do seu volume de negociação, ou seja, altas estão associados com volumes de negociação maiores e volumes de negociação menores estão associados com quedas, o que mostra uma naturalidade dos preços a caírem ao invés de subirem. Porém, dentro dessa faixa que a gente indicou, até os $244, nós acreditamos que as altas podem acontecer com leve aumento no volume ou mesmo com o volume atual. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Essa foi a nossa análise dos preços da Ethereum para essa semana. Vocês podem assinar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações para ficar sabendo de vídeos semelhantes a esse. E vocês têm aqui embaixo no nosso site greenfieldbr.com, sem o www, vocês têm aí acesso às nossas playlists. Muito obrigado, até o próximo vídeo, bons negócios.